complexo teníase cisticercose é de grande importância para a saúde pública, devido ao papel da cisticercose nos animais ser um sinalizador para a ocorrência da teníase em seres humanos. Portanto, caracteriza-se como uma antropozoonose endêmica, comprovando ser um problema socioeconômico em diversos países, inclusive no Brasil. A notificação mensal dos casos, registrar o caso no sistema de saúde de teníase e neurocisticercose é obrigatória e compulsória. Para diagnosticar a teníase humana, é necessária a junção das análises clínicas e epidemiológicas. A notificação obrigatória dos casos destacados é uma medida sanitária essencial para. Então, pessoal, vamos aqui relembrar um pouquinho, né, da teníase e cisticercose. São duas doenças diferentes causadas por um mesmo agente, né? Nesse caso aqui, a gente tem as duas, teníase e cisticercose, a gente está falando da Taenia solium, que é aquela que parasita o porco, ok? Então, a pessoa, né, o indivíduo, ele vai ter teníase quando ele consumir a carne do porco mal passada, né, não estando completamente cozida, porque ela vai estar infectada com o quê? Com cisticerco. O que é o cisticerco, pessoal? São as larvas desse verme. Agora, a pessoa vai ter neurocisticercose ou cisticercose, porque a neurocisticercose é mais comum porque esse verme, ele tem um tropismo para o nosso sistema nervoso. Então, é muito comum a neurocisticercose. Então, ela vai ocorrer quando esse indivíduo, ele tiver o contato, né, ele comer alimentos mal lavados. Então, aí a gente está falando de frutas, legumes, vegetais, ok? Pela ingestão dos ovos da Taenia solium. Então, nesse caso, a diferença da doença está aqui no que vai ser a entrada no organismo. Se a pessoa vai ter contato com a larva cisticerco ou se ela vai ter contato com os ovos, ok? E aí ela vai ter uma ou outra doença. Então, a notificação obrigatória, né? Ela é importante porque isso aqui, pessoal, é uma doença que está relacionada principalmente a quê? Então, a gente está falando de carne mal passada, e aí, né, ou alimentos mal lavados, mal higienizados, né? Então, essa notificação, ela vai ajudar ao poder público a rastrear a origem dessas carnes contaminadas e a mapear as áreas com deficiências sanitárias, porque geralmente a água está contaminada, contamina os alimentos que levam então esses ovos para dentro da casa das pessoas. Então isso permite implementar medidas de controle ali nessas regiões, melhorando então a segurança alimentar, a higiene, até mesmo, né, as condições sanitárias, prevenindo então essa disseminação da infecção, que é aquele ciclo que a gente chama fecal-oral. Por quê? Como que esses ovos vão chegar no ambiente? Através das fezes das pessoas contaminadas, né? Então, uma vez que esses ovos estão no ambiente, eles podem contaminar os porcos, que vão então continuar o ciclo, o desenvolvimento do cisticerco na carne, né? No músculo do porco, que vai ser consumido pelo indivíduo adulto, né, pelo ser humano, e esse ser humano vai ter desenvolvimento da teníase, o verme adulto vai desenvolver na pessoa, ele vai liberar ovos e mantém o ciclo. Então, se eu tenho essa notificação obrigatória, o poder público sabe onde estão os focos e pode, então, atuar tentando diminuir, né, amenizar essa disseminação pelo ciclo fecal-oral. Então, a gente precisa de uma resposta parecida com isso. Então vamos ver, ela é uma medida sanitária essencial para aumentar a cobertura vacinal dos grupos de risco? Não, né, pessoal? Então a gente não tem vacina para teníase e cisticercose e não tem nada a ver, então, com a identificação aqui desses locais, pela notificação. Letra B. Intensificar a distribuição de repelentes e mosquiteiros nas áreas de risco? Essa também está incorreta, porque repelente, mosquiteiro, né, são ações utilizadas para prevenir doenças transmitidas por insetos, como é o caso da dengue, que não é o caso aqui da teníase e cisticercose. Letra C.
Promover ações de vacinação de animais domésticos, principais vetores da doença? Essa está incorreta, pessoal, porque esses animais domésticos, né, que poderiam ser, nesse caso, ser os porcos aqui, eles são os hospedeiros intermediários do ciclo da Tenezzolium, mas eles não são vetores. Então, ele vai hospedar essas larvas, que são os cisticercos, em seus tecidos, né, principalmente muscular, que pode, então, infectar os humanos quando essa carne é mal cozida. Mas eles não são o quê? Os vetores, beleza? Letra D. Rastrear a origem de carnes e mapear áreas que necessitem de medidas de saneamento? É exatamente isso aqui que a gente precisa com essa notificação obrigatória. E letra E. Recolher o lixo acumulado nas cidades para diminuir a proliferação de ratos transmissores. Essa aqui está errada, né, gente? Porque os ratos, eles não estão envolvidos na transmissão da teníase nem da cisticercose, né? Ela está relacionada, então, como a gente já viu, ao consumo dessa carne de porco contaminada ou à ingestão dos ovos que está ali presente no ambiente devido a condições sanitárias precárias, ruins. Por isso, nossa resposta é mesmo letra D.